Tudo bom, pessoal? Vamos falar da curva glicêmica e da interpolação polinomial. Num teste de laboratório, né, após 2 horas, 120 minutos, se o resultado for menor que 140 mg ou miligramas por decilitro, está a normalidade, o nível de açúcar no sangue. 140, 200, intolerância à glicose, ou seja, pré-diabetes. Maior que 200, o número perigoso é o 200, porque aí temos a diabetes estabelecida. Gestantes podem ter esses pontos diferenciados. Bom, a partir disso, a gente pode ter essa tabela, né, que indica bem isso, né? Em jejum, a normal é menor que 100, e após 2 horas, ou 120 minutos, menor que 140. Tolerância à glicose diminuída, entre 100 e 126 em jejum, e maior que 140, aí nós temos um nível aí perigoso, né? Já indicando em 2 horas a tolerância à glicose diminuída. E para fechar, maior que 126, ou após 2 horas maior que 200, aí já tem a definição de diabetes. Esses dados são indicados através de uma curva, já que você tem o momento inicial de jejum e vai fechar com 2 horas. Essa curva vai precisar de outras medições. Essas outras medições, elas acontecem em frações de tempo que nós vamos falar já já. E aqui temos ela, né, uma curva diabética, né, essa de cima. Vocês observem que ela tem níveis de glicose bem maior. Então, abaixo de, no caso aqui, está próximo a 150, mesmo assim foi caracterizado como diabético. E aqui, o normal, são níveis baixos de glicose. Essa curva aqui já mostra realmente a situação de diabetes, já que depois de 2 horas, 120 minutos, o nível está acima de 200 miligramas por decilitro. E a curva normal, essa azul, vocês observam que está abaixo de 100. Essa também mostra a curva normal, essa de vermelho embaixo. A diabética branda, a torno aqui de 150. E a de cima é realmente diabetes, já que para em 250 após um determinado tempo. No caso aqui, vocês têm um teste mais longo, né? Observem aqui, 30, 60, 90, 120, ele está acima de 250. Ponto. Esse é um teste obtido na internet, e aí foi feito o quê? 30 e 30 minutos. Então, você tem inicialmente em jejum, foi 98, 30, 114, 60, 118, 90, 96 miligramas por decilitro e 120, 87. Por aqui, a gente já vê que chegou a um determinado valor máximo de 118 e caiu abaixo de 100. A gente pode ver, a gente vai ver esses dados através do Excel. Mas antes, a interpolação, né, é um processo de matemático em que a função interpoladora é um polinômio. E ela pode ser através de uma matriz de Van der Monte, que realmente computacionalmente é muito caro, precisa de muita computação. Então, ela não é tão utilizada a nível de ferramentas tecnológicas. O método Lagrange, que independe, inclusive, os valores de x, né, os valores, no caso aqui do tempo, podem ser diferentes, não precisam ser pausadamente 30 minutos, podem ser menos ou mais. Também é caro computacionalmente. Mas o Newton, né, que exige tempos iguais, né, ele tem um polinômio interpolador, uma técnica mais barata computacionalmente, e que a gente pode estar usando agora no Excel. Mas pode, inclusive, o Excel usar outro método, que a gente vai mostrar aqui nossas referências. Lá no Excel, eu já tenho a minha curva glicêmica construída. Eu já vou mostrar aqui vocês os dados, ó. Já coloquei esses dados
na tabela. Eu vou aqui, ó, inserir o diagrama de um gráfico de dispersão e, a partir dele, fazer alguns ensaios. Os ensaios que eu vou fazer são de interpolação. Eu vou aqui, clico nos dados, botão direito, ele me apresenta uma janela com adicionar linha de tendência. Eu vou interpolar através de uma função polinomial. Vou escolher aqui entre essas polinômio. Ele escolheu ordem 2. Vou deixar. Equação. Vou pedir para ele me dar uma equação da interpolação e ele vai me dar o valor do R quadrado. O R quadrado, quanto mais próximo de 1, melhor. Pronto, ele interpolou e me deu esse R quadrado aqui, 0,84. Então, está um pouquinho longe do nosso valor igual a 1. Então, vou novamente repetir com o botão direito. E vou pedir um polinômio de grau 3. Pedir as equações novamente. Já melhorou, olha aqui. 0,96. Então, ele está interpolando, né, usando um daqueles métodos. Provavelmente eu tenho minha suposição que seja um método dos mínimos quadrados. Mas pode ser o método de Lagrange ou de Newton, por exemplo. E aqui, para fechar, mais uma interpolação. Adicionar a linha de tendência com o botão direito, tudo isso agora com o botão esquerdo. Eu vou pedir a equação. Ele me deu aqui. Opa, vamos fazer de novo. Eu não escolhi aqui, está linear. Ó. Esse linear não me interessa. Porque realmente não tem como dar linear. Então, vamos partir aqui. Polinomial, grau 3. Exibir a equação, exibir o R. Pronto. O grau 3 aqui, ele já foi feito, né? Aqui anteriormente. Não foi suficiente. Vamos ao grau 4. O grau do polinômio 4. Vamos ver se dá certo agora. Consegue aí 100%? Sim, olha aqui, o grau 4, ele conseguiu aqui assumir o valor de 100% R2. O R ao quadrado, né, o coeficiente de determinação, é um coeficiente estatístico. Se ele for igual a 1, indica que os dados são perfeitos. Então, aqui a gente vai apagar aqui essas aqui, que não foram os valores adequados, apesar que são interpolações muito boas. E aqui nós temos a interpolação que nos interessa, né? Essa aqui, vou até acentuar aqui a fonte, para a gente colocar maior. Colocar 14. Pronto. E aqui a gente tem os valores mais interessantes para serem analisados. A curva aqui está com as outras. Vamos subtrair. Opa, subtrair também anterior. Se voltando aqui, ótimo. Tirei aqui as outras, pronto. Essa daqui é nosso polinômio interpolador. O que se ajustou perfeitamente aos dados é de grau 4. Então, essa curva glicêmica, né, teve aqui um ajuste. São dados reais, viu? E lembrando, né, que nesse caso o resultado foi abaixo de 140. No caso aqui, 87, o finalzinho aqui. Né? Você pode sinalizar os valores também, né? Você pode analisar aqui 87. Então, 87. Coloquei aqui os rótulos. 87 está abaixo de 140, então está normal. Se for 140 e 200, pré-diabetes. Maior que 200, diabetes. Então, observe aí, pessoal, muita matemática num teste de laboratório, né? Você faz para verificar o nível de glicose no sangue. E aí, você sabe, né? Se tiver questões envolvendo matemática, a gente pode tentar interpolar, a gente pode fazer estatística, muita coisa a gente pode fazer com dados, por exemplo, de um laboratório de curva glicêmica. Bom, está aqui o nosso modelo polinomial, que expressa, que está ajustando essas curvas. Né? Observe que passa por todos os pontos de forma perfeita, segundo o R2 aqui. Então, nós temos um ótimo modelo aqui,
para analisar possíveis outros valores. Quanto é que estaria em 20 minutos? Quanto é que estaria aqui, por exemplo, em 40 minutos? Então, aqui está realmente uma curva polinomial que expressa muito bem esses dados aqui de glicemia, né, e caracterizando aqui o nosso teste de diabetes, né, a curva glicêmica. Então é isso, pessoal. Até a próxima.